A batida do samba com toques de funk, pop e rock. Identidade de sons, parcerias, irreverência, improviso, identidade. Ivo Meirelles, aqui conosco no Diversão e Arte. Primeiro, Ivo, prazer recebê-lo aqui. É muito legal ter a sua presença para falar um pouco sobre a sua trajetória, a sua relação com música. E eu quero iniciar esse papo pedindo para você contar um pouco sobre a sua vida. Como é que a música transformou você e como é que você transformou a música e as pessoas que sempre te rodearam? Mas foi natural, porque eu morava do lado da quadra da Mangueira, e eu me lembro com 6, 7 anos de idade, eu pulava da laje da minha casa para a quadra da Mangueira. Naquela época criança não entrava, desacompanhado no samba. E eu pulava para sambar um pouquinho, para ganhar um trocado e pulava de dentro para fora de novo, correndo da segurança. E aqueles sambas da Mangueira que se cantavam na época, que não era samba enredo, eram sambas de quadro ou sambas de terreiro, aqueles sambas fizeram muito minha cabeça. Os sambas de terreiro da Mangueira. E eu quando vou, né, pra indústria fonográfica gravar o meu primeiro disco, aquilo estava muito forte em mim, aqueles sambas de quadro da Mangueira. E eu comecei a misturar muito a minha música, eh, com aqueles sambas de quadro. E eu ficava irrequieto o tempo inteiro, eu nunca achava que estava boa, nunca achava que estava boa. Eu queria chegar próximo daquilo. Aí experimentei fazer um funk em lata, um samba pop, fui inventando um monte de coisa. Aí participação com o Lobão, também levando a bateria da Mangueira para misturar a música com ele, porque eu achava que o samba de escola de samba, ele não tem uma vida, eh eh, no dia a dia. Acabou o carnaval, aquele samba de escola de samba ele é esquecido. Mas eu queria levar um pouco daquela experiência dos tamborins, dos surdos, das caixas, para a música do dia a dia, né, pra aí veio o funk em lata com isso e acabou influenciando várias outras bandas. Inclusive eu digo sempre que se você procurar ver as músicas dos blocos, que nem bloco de carnaval tinha muito, mas se você vê os blocos de carnaval, as músicas de carnaval que tinha antes do tempo do funk lata é de 93 para 94. Você não vai ver o pop, no carnaval, né, você não vai ouvir Tim Maia, Benjor, você não vai ver antes do funk lata. O funk lata foi uma coisa que a gente criou para colocar, um pouco de instrumentos de samba no pop e no funk nacional. E de lá para cá isso virou febre em todos os blocos de carnaval, inclusive nas quadras. Eu me lembro que na década de 90, ainda antes do funk lata, 89, 90, 91, quando eu era compositor da Mangueira, que eu cantava isso com a bateria lá, eu fui proibido pela direção da Mangueira de cantar, porque eu estava, desrespeitando o ambiente do samba. Quando eu cantava Benjor, quando eu cantava Tim Maia, quando eu cantava a música da Xuxa, na escola de samba. E hoje é normal, tudo quanto é quadra de escola de samba, é normal, todo mundo faz. E como é que você defendia cantar Tim Maia, Jorge Ben? Eu defendia mostrando para eles o público, a reação do público. Quando eu cantava, o público pulava, cantava, falava: "Ah, a reação do público, eu tô cantando para o público, eu tô cantando para você, nem eu tô cantando para o público". E eu me lembro, tinha um presidente da Mangueira, Gerardo Marcelos, em 91, eu acho, 89, 90, por aí, que ele me proibiu. Achou: "Não, proibido, tá herege, tá proibido de cantar, porque ele fica cantando esses funk e tá desrespeitando o ambiente". Nessa época ninguém cantava essas coisas em quadro de escola de samba, ninguém cantava. Aí hoje eu vejo com naturalidade, fico só de olho. Você estava puxando na memória, né, falando da sua memória afetiva aí de quando você era pequeno e tudo mais, mas assim, nessa época o seu interesse nasceu pelo samba, Pelo samba. você acompanhava ali nos ensaios e tal, mas você está contando também que a partir do momento que você, leva para a escola de samba Tim Maia, Jorge Ben, você sempre teve um ouvido antenado para não só para o samba, para outros tipos de música, né. Me Nossa. fala um pouco sobre a sua, ligação com música, não só do samba, assim, o que que você ouvia quando você era pequeno, a sua curiosidade musical? Eu tô lançando um disco agora, chamado Sou Brasil. Sou Brasil, que é a minha visão de soul music,
com os apaixonados brasileiros, né, porque quando a gente fala de soul music, a gente remete a Motown, essas coisas assim. E a maioria dos brasileiros, pelo menos da minha faixa etária e da onde eu vim, ouvia muito essas coisas, né, ouvia James Brown, ouvia muito Stevie Wonder, eu ouvia muito esse tipo de música, Aretha Franklin. E a gente fez uma música, né, a gente criou no Brasil um estilo, eh eh, que até a Sandra de Sá, minha amiga, chama de música preta brasileira. E aí nós tivemos, o Tim Maia, o Benjol, o Simonal, o Da Fé, eh, Hildon. o Wildon, eh, Cassiano, o próprio Djavan, que tinha muito disso, né. E a minha visão musical sempre foi essa também. E o samba rock tem um pouco disso também, né, em São Paulo chama samba rock, no Rio chama de swing, ou samba balanço. Então a nossa música ela se misturou e ganhou uma identidade própria. E eu, mesmo vindo de um lugar que é samba de escola de samba, eu me apaixonei por esse tipo de música e comecei a fazer também, esse tipo de música. Tanto que meus primeiros discos, eu fiz um primeiro disco que eu não gostei muito, que eu fui obrigado a fazer um disco só de samba, e eu não ainda não era muito, eh, de compor samba, eu compunha pop, funk e tal. E aí, a partir do segundo disco, eu comecei a misturar rock and roll, fiz Bangu, Polícia Zero, com Lobão, porque eu não queria ficar preso só ao samba. E isso foi numa época muito ruim, porque era a época dos rótulos, né, as rádios e as gravadoras rotulavam alguém para tocar aquele tipo de segmento. E quando você pegava meu disco para ver faixa um, faixa 2, faixa 3, faixa 4, faixa 5, os caras da gravadora falavam assim: "Vem cá, a gente vai sair dessa música, vai pular para essa aí, como é que a gente vai fazer isso aqui? Não tem rádio para tocar isso aqui, não tem rádio para tocar isso aqui". Por causa dessa vontade de querer fazer tudo ao mesmo tempo da música. Eu acho que a música tem que ter essa liberdade. A gente quando tem que rotular alguém hoje eu vejo muitos cantores, saindo bem dos seus rótulos, fazendo outras coisas, e graças a Deus para um público mais eclético. Mas década de 70, 80, 90 isso era quase que impossível. Não transitavam muito, né. Não transitava, quem é daquele nicho é daquele nicho, quem é daquele é daquele, e não se misturam. E você era bem aceito nos diferentes nichos. Sim. Sim. Era bem aceito, porém não acontecia. Eu tinha uma música naquele nicho, uma música naquele nicho, não tinha uma música universal, né. Eu tinha um samba rock que tocava em São Paulo, eu tinha um pop funk muito que tocava no Rio, eu tinha mas aquela coisa universal mesmo foi só quando eu componho com outras pessoas. Tipo assim, um Essa Noite Não com o Lobão, uma composição que estourou. Agora assim, minha, foi um samba-enredo, né. Mas samba-enredo é lugar comum para mim, né. Entendi. Minha foi um samba-enredo. E aí, quando você começou explicando da sua relação, que você pulava o muro para assistir os ensaios da escola de samba, me fala um pouco sobre como é que você começou a aprender a tocar instrumento? Que primeiro o seu primeiro instrumento que você aprendeu Cara, a tocar, eu com quem que você aprendeu? nada, assim, na favela, no Rio de Janeiro, eh, você olha um moleque de 3 4 anos, ele tá tocando. Ele aprendeu ouvindo e olhando, ele não faz aula. Ele não aprende com ninguém: "Ah, me ensina aqui", não aprende com ninguém. Ele vê o tio tocando, o pai tocando, o irmão tocando, aí daqui a pouco ele tá com a latinha, ele tocando, tocando, daqui a pouco com 7 anos ele quer agora quero estar na bateria mirim. Com 15 anos ele tá dando aula. E É autodidata. é autodidata, né. E foi normal, meu primeiro instrumento foi o repique, que até hoje eu toco no Brahma com ele, é um instrumento que me deu a chancela de ser músico, e até hoje eu toco no repique, na frente. Até uma coisa também que eu gosto de frisar, porque todo mundo que toca o instrumento, geralmente o cantor tocava um surdo, tocava um reco-reco, tocava um repique mesmo, não tinha ninguém tocando repique e cantando, porque é meio difícil para você tocar o repique, porque é muita nota e cantar, e eu faço meus shows tocando repique. Aí, hoje já vejo um monte de gente também já colocar o repique na frente e cantar tocando repique, mas isso é uma coisa que eu também comecei a fazer, de muito tempo. Que bacana. E a gente, inclusive pegando o gancho do que você acabou de falar, a gente percebe muita diversidade no seu trabalho, né, inclusão de muitos ritmos e sempre com essa questão de respeitar as peculiaridades de cada gênero, mas difundi-los, né. Me fala um pouco sobre a sua visão sobre essa questão
da democracia na música, assim, né, de como que isso, como é que você enxerga, essa possibilidade de você transitar de todas as formas, com todos os gêneros, e como é que isso é visto hoje em dia, o retorno que você tem hoje em dia sobre isso? É o retorno, assim, é o baile, né, o retorno é o baile. Quando você faz o baile você toca tudo, você toca um sertanejo, você toca um forró, você toca um samba, você toca um rock and roll, você toca um bolero. É o que eu faço no barbão, eu faço o baile, porque quando você não se democratiza musicalmente, você vai tocar para um determinado segmento, né. Se você vai cantar só o pagode, você vai ficar só o público do pagode vai te ver. Se você vai cantar um pop rock, só o público do pop rock vai te ver. Se você vai cantar só o sertanejo, só o público do sertanejo vai te ver. Então quando você se democratiza, quando você se despe de preconceitos musicais, você canta para todo mundo, você toca para todo mundo. É o que eu faço no Bar Brahma. E quando você está em casa ou está num momento de lazer, de descontração, você também tem esse ouvido democrático, assim, de ouvir de tudo um pouco, ou você acaba indo para alguma coisa que é mais confortável a você, que você gosta mais? Não, eu gosto muito de descobrir coisas novas, mas eu sou muito apegado às coisas velhas, porque, as coisas que ficaram, ficaram porque foram muito bem feitas, né. Então tem muita coisa nova hoje, eu não me atento muito para ouvir sucesso, porque tem muito sucesso hoje que você ouve, daqui a 3 meses vem um outro sucesso e apagou aquilo, você não vai escutar aquilo nunca mais. Então o sucesso que tá aí não me pega muito. Eu espero passar o sucesso pra ouvir aquele disco. Ah, vou ouvir agora eu ouvi o disco da Ivete e ela gravou em 1998. Aí vou lá, escuto aquele disco inteiro, aí falo: "Ó". Agora o que tá no atual tocando, eu costumo até correr, né, de ouvir, pra não viciar errado o ouvido, sabe. Porque essa coisa do sucesso, ele te engana muito. Você acaba escutando uma música 10 vezes, e você acaba gostando daquela música porque você ouviu 10 vezes, mas não porque ela é boa. Você acostumou a ouvi-la, então o que é bom permanece, né. Então, por isso que eu gosto de ouvir muita coisa velha. E nessa época de streaming, você acha que você ouve mais música do que você ouvia antigamente? Como é que você consome música hoje? Olha, eu consumo música hoje igual eu consumia no passado. Eu consumo aquilo que eu quero ouvir. E hoje com os streams, eu que decido o que eu vou ouvir. Eu entro lá e vai eu quero ouvir Nelson Cavaquinho, plá. E você tem o hábito de ouvir um disco todo? Porque eu percebo que as pessoas ouvem Hã, uma ou 2 músicas de cada álbum. ouço, ouço o disco todo. Eu ouço o disco todo, disco todo. Porque eu gosto de ouvir música tomando banho. Então se eu tô tomando não tem como chegar a trocar. Então, tenho lá meu som lá no banheiro, lá, tal, entro lá no banho, dou um play, eu só saio do banho depois que acaba aquele disco todo. Eu sempre procurei ouvir música, nunca deixei, eh eh, empurrarem música pra mim. É, por isso que às vezes, assim, quando eu tô num show, alguém me pede pra cantar um sucesso, "Canta Zé Fábio", eu não sei. Tem até um fato curioso, eu faço o carnaval do Bar Brahma, né, do camarote. Aí teve um ano, cara, que tinha uma música estourada, estourada pra caramba, e eu nunca tinha ouvido a música. E eu faço lá 4 noites no Bar Brahma. Aí tinha um monte de mulher na frente, assim, pedindo pra eu cantar, tá-tá-tá-tá, trá-trá-trá-trá, trá-trá-trá. Aí eu falei: "Que porra de música é essa?" A música estava estourada. Aí veio o sábado seguinte das Campeãs, aí eu tive uma semana, falei: "Vou procurar essa música". Aí eu vi a música estava estourada, assim, eu falei: "Eu vou tocar essa música no sábado das Campeãs". Aí toquei a música do Sábado das Campeãs, aí a mulherada aquela música que fazia trá, 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 senadora mão no trá, trá. Aí toquei aquela música para as mulheres lá. Aí eu, como não sou antenado com essa coisa do sucesso e tal, no ano seguinte resolvi tocar essa música de novo lá. Porra, ninguém estava todo mundo virando as costas. A música já tinha sumido do mapa. Então eu procuro agora não tocar mais assim, Ao passo que grandes compositores antigamente, se você toca todos os anos, a reação é sempre aquela de alegria, de empolgação. porque tem uma diferença entre fazer sucesso e viralizar. Uma diferença enorme. A música que faz sucesso, o teu filho vai cantar, teu neto vai cantar, isso em épocas diferentes. A música que viraliza não, você vai cantar 3, 4, 5 meses, 6, talvez não chegue no próximo verão, é porque ela viralizou. O que viraliza some, o que faz sucesso não some nunca mais. Ele vira catálogo. É verdade.
Ivo, na presidência da bateria da Estação Primeira de Mangueira, você transformou a bateria, né, colocou o grupo em destaque, tanto na estética quanto na sonoridade. Qual mudança você mais se orgulha de ter contribuído? Olha, o que mais me orgulho, por incrível que pareça, não é nem, na performance da bateria, foi num conceito, porque, eu fui presidente da bateria 83, 84, 85, e depois eu fui 2006, 2007, 2008. Nesse 2006, 2007, 2008, eu consegui, a duras penas, colocar mulheres na bateria para tocar, porque a bateria da Mangueira era a única que não aceitava mulher, de forma alguma. E a mulher não subia nem no palanque. Se você tivesse aqui uma jornalista, uma cinegrafista, alguém para subir com você na bateria da Mangueira, não podia, você não tem que arrumar um homem, porque não sobe mulher. Não subia mulher no palanque da bateria. E eu achava que aquilo não era tradição, igual eles falavam: "Ah, aqui é tradição". Eu falei: "Não, aquilo é um preconceito". Isso é um preconceito. Em 2006, eu falei: "Olha, o mundo está mudando e a gente está aqui proibindo mulheres de tocar na bateria". Quando eu virei presidente da bateria pela segunda vez, eu falei: "Ó, não quero saber, vai vir um mundo contra mim, mas quem está mandando aqui hoje sou eu. Vou colocar mulheres aqui, eu quero ver depois tirarem". Eu coloquei 10 mulheres na bateria da Mangueira do carnaval de 2007, 2006 para E 2007. como é que foi a reação? Foi terrível. Pra mim foi terrível, assim, porque a velha guarda caiu de pau em cima de mim. Aí hoje eu até vi uma matéria ano passado, carnaval passado, os chequerês, né, da bateria da Mangueira, as mulheres dos chequerês, não sei o quê, uma matéria grande, com orgulho e tal, não sei o quê. Eu fiquei assim, falei: "Vai", eu fui lá, falei: "Pois é, com orgulho, bacana, não sei o quê", pô, ninguém me fala como é que as mulheres foram parar aí, né. A própria Mangueira se cala, né, se cala pra falar como é que as mulheres foram parar ali. Então o que eu mais me orgulho, eu mudei a estética da bateria, eu coloquei lá uma forma de voltar com surdo que não tinha. A volta do surdo da Mangueira hoje é uma marca minha, de voltar com surdo, um silêncio, só o surdo voltando, é uma marca minha. É uma série de coisas que eu coloquei na bateria da Mangueira, o próprio paradão que hoje todo mundo faz, eh, na Mangueira, eu inventei lá o timbal, que todo mundo hoje toca timbal nas baterias, fui eu que coloquei na bateria da Mangueira, um monte de coisa eu fiz na bateria da Mangueira. Mas o que eu mais me orgulho é de ter colocado mulheres lá, para nunca mais tirarem. Isso é o que mais me deixa, assim, entusiasmado, de olhar a bateria da Mangueira e ver mulheres tocando isso. Fui eu que coloquei isso lá. E você falou sobre algumas inovações, a coisas que você contribuiu, e aí citou inclusive o paradão, né, que pelo menos pra mim, assim, pensando, chamou muita atenção, porque você tá ali ouvindo, daqui a pouco você não espera aquilo, né. É. A questão do contraditório mesmo. E aí pegando esse gancho, eu queria saber de você exatamente isso, assim, o contraditório sempre foi importante na sua vida, assim? E alguma passagem de aprendizado que você poderia contar pra gente nesse sentido? De fazer Olha, algo que as pessoas ali estão indo, que vai na contramão, assim? é o que virou a minha marca registrada, o cabelo pintado. Porque o maior contraditório que eu consegui, eh, mexer, com as pessoas, foi o cabelo pintado, porque na década de 90, né, especificamente em 1994, você aparecer numa favela como o Rio de Janeiro, com cabelo descolorido, é para chocar o mundo, né. E eu percebi isso quando vim de Nova York, fui mixar o disco, vim de Nova York com cabelo descolorido e não consegui 10 minutos de sono no avião. Toda hora vinha um, cutucava, para perguntar quem era eu, porque era estranho ver um preto com cabelo descolorido. Até que um dia, naquela época, o BOPE, que é um batalhão de operações da polícia, o BOPE, quando entrava na favela, o BOPE não entrava pedindo documento, o BOPE entrava rechaçando geral. E numas incursões dessa do BOPE, na Mangueira, o Funklado já estava em evidência, o Funklado já estava fazendo, programa de TV, tal, estava com videoclipe na MTV. E o BOPE entrou na favela com a capa do meu CD na mão. Cada policial do BOPE tinha uma capa do meu CD na mão. E quando a turma lá dos descamisados perceberam que quem estava com o cabelo escondido, o BOPE não mexia,
"Não, não, isso aí não, isso aí é trabalhador, isso é músico". No dia seguinte a família inteira estava com o cabelo escomido. Ali eu falei: "Venci, Conseguiu. ganhei essa guerra", entendeu. Pô, que passagem interessante essa, hein. Marcante inclusive, né. Que bacana, Ivo. Me fala um pouco sobre a sua experiência no reality show que você participou, A Fazenda. Eh, foi muito difícil, foi muito desafiador participar de um programa quando você fica confinado com pessoas que você, algumas você pode até conhecer e tal, mas você não é próximo. Como é que foi essa experiência pra você? Pois é, cara, assim, era muito novo, né, essa coisa do reality era muito novo. Quando eu participei da Fazenda era a edição número 6, né. Então hoje, nos realities com quem vai participar, tem uma preparação, né, aí tem equipe aqui fora para tudo, para isso, para aquilo, tem a negociação com a emissora, com quem vai, isso tem toda uma proteção, que na época não tinha, e conhecimentos também zero, né. Eu, quando fui para a Fazenda, eu fui completamente despreparado e achando que era uma coisa que é o nome de reality, que vai mostrar 24 horas, né, o tempo inteiro. E eu confesso que eu fui enganado, porque é um programa editado, né, um programa editado. Então, enquanto lá dentro você está, achando que está se divertindo, porque reality, o nome já diz reality. Aqui fora é a mesma coisa, você se diverte num dia, você briga no outro. Quando eu saio de lá, eu percebo que o programa, eh, editou muito as minhas falas e as minhas confusões, né. Todo mundo nos realities tinha suas confusões, suas brigas, suas desavenças. E eu percebi que naquela oportunidade, eh, o diretor do programa me pegou para Cristo. Então deturpou muitas das coisas que se passaram por lá, editou demais as coisas, e quem sou eu hoje para chegar, e contradizer o que as pessoas viram. Então até hoje, tem pessoas que falam assim: "Ah, mas você fez isso, fez aquilo", eu falo: "Tá bom, fiz e acabou". Eu sei que aquilo foi feito diferente, sabe. Então não foi uma experiência boa, não é uma recordação que eu tenho, boa, esse reality da Fazenda. Foi o que me levou a ter uma noite no bar Brahma, foi esse reality, porque quando acabou o reality, eu ainda estava aqui por São Paulo fazendo, agenda da emissora, e eu percebi o quanto que a minha imagem estava negativa, sabe. Eu percebi o quanto que as pessoas, olhavam para mim e falavam: "Não gosto de você". Aquilo me deixou intrigado. E, deu muito certo a minha estratégia, porque as pessoas iam para lá para me xingar. Primeiro vinha o show, e no final do show vinha e falava pra "Poxa, eu vim aqui para te xingar, mas pô, você é um cara legal. Eu vim aqui porque eu achei que você era". E aí tal, era para ficar 1 ano só, 2, eu não queria, eu tô há 12 anos, mas eu fui para o Bar Brahma para isso, para fixar um palco no lugar que mais me xingava, para mostrar que aquele cara aquele reality foi fabricado. Ou seja, apesar da experiência não ter sido positiva, se não fosse esse episódio, talvez você não seria tão grande aqui em São Paulo Não quanto você é, é hoje. não seria, não seria. Se não fosse a Fazenda, eu não teria, não estava aqui. Vinha para fazer os shows esporádicos que eu fazia, corporativo, e voltava no dia seguinte. Mas aí também entrou a sua sabedoria de aproveitar aquela situação e mudar o jogo ali, né. Mas eu firmei em São Paulo, eu quis ter um palco em São Paulo para isso, para que as pessoas me questionassem mesmo, assim, tanto que até hoje acaba o show, eu paro, não saio do palco, no camarim, então, eu acaba o show, eu falo: "Ó, tô aqui para conversar, pra fazer foto". Então acaba o show, as pessoas vêm me falar comigo, fica falando, conversando, fico lá, blá, blá, blá. Não saio correndo, assim, foi um hábito que eu criei, a partir daquele momento que eu falei: "Ah, vou permanecer com isso até o final". E foi como é que é a sua relação com São Paulo? Hoje é maravilhosa. Hoje, eu não consigo me ver mais morando no Rio de Janeiro. Até a minha filha brinca comigo, ela fala: "Papai, não sei o quê, você não vai vir mesmo para o Rio?" Eu falo: "Não, minha filha, pelo contrário, vai ter um tempo que você vai vir para São Paulo e não vai querer voltar para o Rio, ali, ficar comigo, porque eu não me vejo mais morando no Rio de Janeiro". Acho que São Paulo hoje, claro, vou continuar flamenguista e mangueira, mas já tem uma queda muito forte, com a Vai-Vai.
no Bexiga, fui morar no Bexiga justamente por causa disso, né, minha mãe vai estar ali, mas, a cultura de São Paulo hoje para mim é fantástica. Eu gosto muito de tomar um vinho, sabe, eu gosto de 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 ir para restaurante, eu gosto de dar minha caminhadinha na Paulista, sabe. Então, São Paulo é aqui que eu escolhi para finalizar minha vida. Ouvir isso de um carioca é muito impactante, né. Eu falo para meus amigos lá no Rio, eu falo: "Ó, a hora que vocês passarem 10 dias comigo em São Paulo, 10 dias, vocês vão ter uma outra visão de São Paulo". Eu estou apaixonado por São Paulo. Eu costumo dizer que São Paulo fala muita verdade, assim, eu gosto disso. Eu gosto dessa verdade que São Paulo fala, para o bom ou para o ruim, sabe. São Paulo fala, acabou. Ivo, a sua trajetória mistura música, carnaval, televisão, futebol. Existe algum sonho ou projeto que você ainda deseja realizar e que talvez o público ainda não conheça? Lá no Centro Cultural Católico eu queria formar uma filarmônica jovem na Mangueira. Por exemplo, agora, a Mangueira vai fazer 100 anos em 2028, né. Você para formar uma filarmônica, 3 anos é muito difícil. Se eu tivesse lá atrás, né, começado isso, estava você imagina com o centenário da Mangueira, uma orquestra da Mangueira, já tocando, eh eh, é uma coisa de me emociona só de pensar. E pegando o gancho do que você acabou de contar, você sempre valorizou muito a cultura das comunidades, das favelas, do morro. Você gostaria de deixar alguma mensagem para os jovens artistas? Porque, assim como você, muitos artistas saem de lugares muito pobres, muito simples, e que de repente muitos deles sonham em ter uma trajetória, uma carreira de sucesso como a sua. A mensagem que eu dou seja feliz com o que você tem, seja feliz com o que você conquistou até agora, entendeu. Não tenta, eh, projetar a felicidade. Projetar a felicidade só vai ter frustração, né. Ivo, satisfação enorme entrevistá-lo, o quase paulistano que tá daqui a pouco você vai Como diz receber o como diz minha mãe, paulioca. acabou que você vai receber um título, essa cidade, a chave da cidade, o título de cidadão paulistano. Pois é, tô aqui, tô esperando de braços abertos, Você tá na Lespe, vai mais fácil aqui. braços abertos. Enfim, foi muito bom conversar com você, conhecer um pouco mais sobre a sua carreira, sobre seus planos. Um prazer, viu. Muito obrigado mesmo pela entrevista. Obrigado, obrigado. Agradeço a Leste por ter me convidado para esse papo. Então é isso, pessoal. A entrevista com o Ivo Meirelles foi uma alegria, um prazer e o Diversão e Arte fica por aqui. Até a próxima.